Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Vamos continuar aí arrebentando aí com a nossa aula de morfossintaxe, né? Vamos detonar. Olha só. Caiu a ficha do governo brasileiro para a necessidade de agir para reanimar a economia. Caiu a ficha. Gente, tome cuidado aqui que eu já falei isso com vocês na aula passada. Continuando com a nossa aula de transitividade, né? Como eu ensinei para vocês, aqui o cara tem mania de fazer assim, ó, se cai, cai algo. Se você fizer isso, eu te faço uma simples pergunta. Se você classificar assim, quem vai ser sujeito do caiu? O caiu não é um verbo impessoal. Como eu já disse anteriormente, nós vamos estudar esses verbos impessoais. Quem é o sujeito? Tem como você falar que ele caiu a ficha do governo? Não tem. O que é que caiu? Então isso vai ser o sujeito. Vamos lá? Fale para mim, por favor. O que é que caiu? A ficha do governo brasileiro caiu. É um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Olha aqui. Compete aos parlamentares trabalhar... Gente, uma coisinha básica, saiba de algo. Olha só. O núcleo do sujeito jamais virá com preposição. Isso aqui durante o curso, em concordância, eu vou falar para vocês. Então, ó, o núcleo do sujeito não vem com preposição. Então, de cara, olhe para a tela aqui, para o slide. Aos parlamentares não pode ser sujeito. Porque está com preposição. Esse a é uma preposição. Então, isso aqui é objeto indireto. Tudo bem? Se compete, compete a alguém. Agora, quer achar o sujeito? O que é que compete aos parlamentares? Trabalhar com seriedade. Isso é sujeito oracional. É um sujeito oracional. É um sujeito oracional. Né? É um sujeito oracional. Né? Trabalhar tem verbo. Então, o que é sujeito oracional, esse nome? A gente vai estudar isso muito em orações subordinadas, substantivas, subjetivas. O sujeito possui um verbo. Ou seja, o sujeito é uma oração. Então, quando eu pergunto a você, o que é que compete aos parlamentares? O que é que compete a eles? Você me responderá: trabalhar com seriedade compete aos parlamentares. O trabalho compete aos parlamentares. O esforço compete aos parlamentares. Isso aqui é chamado de sujeito oracional. Ou seja, existe verbo. Se existe verbo, é ou não é? É o sujeito. É um sujeito oracional. Né? Oração, subordinado, substantivo, subjetivo, vocês vão estudar lá na frente. Então, cuidado, viu, gente? O núcleo do sujeito não vem com preposição. Então, se eu digo assim para vocês, ó, tem uma questão da FCC, nem é CESP, que fala assim, ó, as médicas cabe atender os pacientes. Porque se eu te preparar para aqui, assim, lá em período composto, você não vai ter dificuldade. Né? Então, de cara, esse as médicas não é sujeito. Se cabe, cabe a alguém. Cabe às médicas. Ele não é sujeito, porque tem aqui sinal indicativo de crase. Né? Tem aí, se cabe, cabe a alguém. O que é que cabe às médicas? Atender os pacientes. Isso é um sujeito oracional.
que é um sujeito oracional? Porque existe verbo. Atender os pacientes que cabe às médicas. As médicas não podem ser sujeito, por quê? Porque só tem preposição. Lembre-se disso, o núcleo do sujeito, elite, não pode vir com preposição. Né? Então, sujeito oracional é quando no sujeito tiver verbo. Então, ele é uma oração. Né? Então, galera, isso aqui nós vamos estudar muito em período composto. Né? Muito, muito, muito. Então, você já tem que ter essa noção, o sujeito oracional tem verbo. Se eu falo assim para vocês, ó, mudar o rumo da política é fundamental. Olha que lindo, elite! Mudar o rumo da política é um sujeito, é verbo. Só que é um sujeito que nós chamamos de orar. Essa oração exerce a função do sujeito. Por que oração? Porque se tem verbo, isso é uma oração. Se existe verbo, isso é oração. É verbo de ligação, fundamental, predicativo do sujeito. Isso aí que eu quero de vocês, meus amores. É isso. Só isso, tá? Beleza, revisei isso aí com vocês. 16. O presidente voltou vitorioso do Congresso. Tome cuidado com isso aqui. O presidente é o sujeito. Voltou o verbo. Esse vitorioso não é advérbio. Por quê? Olha para mim. Olha para o gato, né? Se fosse a presidente voltou vitorioso, não, a presidente voltou vitoriosa. Se fosse os deputados voltaram vitoriosos, é uma palavra que flexiona. Se flexiona, não é advérbio, porque advérbio eu já disse para vocês em morfologia que é invariável. Então isso é um adjetivo que caracteriza o presidente. Vamos lá com o gato? Então, elite, isso é um adjetivo. Se eu tenho adjetivo, existem quantas possibilidades para ele? Lembra da tabela? 2. Adjunta, nominal ou predicativo? Ele está junto do nome? Não. Ele é um termo autônomo. Esse termo se refere ao sujeito. Então, isso é um predicativo do sujeito. E esse do Congresso? Eu falo que voltou de onde? Lugar. Locução adverbial. Toda locução adverbial é adjunta adverbial de lugar. Aí, o camarada vê aí o voltar. Aí ele já lembra de ligação, porque tem predicativo do sujeito. Você não pode esquecer. Para ser verbo ligação, vamos lá, gente. Tem de ter predicativo do sujeito. Mas não basta isso, mais a ideia de estado ou característica do verbo. Nós já vimos isso, por isso que eu estou fazendo rápido. Agora, quando eu falo voltou vitorioso do Congresso, olhe para mim. Voltar é ação. Ela voltou e estava vitoriosa. O presidente voltou e estava vitorioso quando voltou. Mas voltar é ação. Se é ação, pode ser de ligação? Não. Então esse verbo vai ser, de novo, intransitivo. Tá? Então, não se esqueça. Para ser verbo de ligação, não basta ter predicativo de sujeito. Você tem que olhar para o verbo também. Legal, galera? A gente fez questões aí, você tem que ir revisando as aulas aí para arrebentar. Legal? Sem decoreba, articulando. Vamos pegar a próxima. Que é a última de fixação. Essa eu gosto muito. O ministro da CGU, Jorge Raj, que vai ser uma aposta, a gente vai estudar isso já na próxima aula, pediu, quem pede, pede algo. Ele pediu o quê? Acesso, objeto direto. Quem pede, pede algo. Mas quem pede, pede algo a alguém.
Quem pede, pede algo a alguém. Ele pediu acesso a quem? Aos depoimentos da delação premiada. É um verbo transitivo direto e indireto. Né? É ou não é? O que vocês acham? Pensem nisso. Se isso aí está certo ou errado, isso que eu classifiquei. O que vocês acham? Quem pede, pede algo, mas pede algo a alguém. O que vocês acham? Gente, isso não faz sentido, isso está errado. Sabe por quê? Preste atenção. Tem como eu falar que eu peço algo? Eu peço algo que é acesso. Mas eu peço acesso aos depoimentos? Eu peço algo, eu pedi acesso, mas eu peço algo aos depoimentos? Depoimentos, me dê um acesso, depoimentos. Isso não faz sentido. Não tem como eu pedir algo, eu pedir acesso aos depoimentos. Eu chego assim pro depoimento, ó, por favor, depoimento, me dê um acesso aí, depoimento. Isso faz sentido? Não! Eu não peço acesso, eu vou pedir aos depoimentos. Depoimento, me dê um acesso ao depoimento. Isso não faz sentido. Então você tem que aplicar o texto, tem que pensar em sentido. Porque as pessoas, gente, fazem muitas perguntinhas sem olhar o contexto. Ah, quem pede, pede algo a alguém. Mas esse contexto não cabe. Nesse contexto, sabe o que está acontecendo aqui? Esse verbo só é transitivo direto. Depois eu vou falar do mais de uma vez. Isso aqui, ó, completa aos depoimentos, completa acesso. Então, até o final aqui, até esse final é objeto direto. Eu pedi, quem é o núcleo? É acesso. Eu pedi acesso, acesso a quê? Aos depoimentos e da delação premiada. Tudo isso é objeto direto. Mas não está escrito aí a quem eu pedi. Não está escrito. Então, esse termo aqui no meio é uma adjunta adverbial de tempo, de frequência, tanto faz. Porque ele se refere a verbo, ele está intercalando, ele está quebrando o objeto. Ele está quebrando o objeto. Você diz que pediu mais de uma vez. É um adjunto adverbial. Só que ele está quebrando o objeto, por isso que ele está entre vírgulas. Mas tudo isso é objeto. Quem é o objeto aqui, gente? Acesso aos depoimentos é o que você pediu. Eu quero que vocês entendam, em regência eu vou mostrar muito isso. Olha para mim. Que todo verbo que é direto e indireto pode ser ora só direto, ora só indireto. Eu falo assim, paguei o almoço, direto. Paguei ao aluno, indireto. Se eu colocar tudo junto, quem paga, paga algo a alguém. Paguei o almoço ao aluno. Aí vai ser direto e indireto. Então todo verbo que é direto e indireto, VTDI, ele pode ser ora só direto, ora só indireto. Então nesta construção, olhe de novo, esse aos depoimentos completa acesso. Ele pediu, mais de uma vez, acesso aos depoimentos. Ele pediu acesso aos depoimentos da delação premiada. Então isso aí está completando quem? Acesso. Está complementando acesso. Né? Está complementando acesso. Tudo bem? Então eu não quero ver você errando isso não. Quero ver você acertando isso aí, né? Acertando. Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Então, agora nós vamos começar a fazer algumas questões de concurso. Né? Última prova do TJ deve ter analista 2015. Então eu falo, o termo a recuperação do meio ambiente, linha 7, a recuperação do meio ambiente, deixe-me achar aqui, isso aqui.
A recuperação do meio ambiente desempenha a função de complemento verbal na oração em que ocorre. Então, olha o verbo visar. Quem visa, visa a. O visar, não está em regência no sentido de desejar, é indireto. Então tem dois núcleos, ele vai visar a preservação e ele vai visar quem? A recuperação. Está completando o verbo, é objeto indireto. Objeto indireto desempenha a função de complemento verbal na oração em que ocorre. O item está certo. Vocês estão lembrados que eu falei que o CESP, olha para mim, gosta mais de usar a nomenclatura complemento verbal. Às vezes ele usa objeto, sim, mas é mais comum a nomenclatura complemento verbal. E tradicionalmente os complementos verbais são os objetos diretos e os objetos indiretos. Moleza. Olha essa do Instituto Rio Branco. O termo de outras terras especifica os 3 núcleos do complemento do verbo reproduzir, a língua, ideias, tal. Gente, ele falou aqui, ó, esse termo aqui. Olha o verbo reproduzir aqui. Temos uma locução verbal. Então eu falo, tentamos reproduzir, nós sempre tentamos reproduzir. Quem reproduz, reproduz algo. O que é que nós tentamos reproduzir? A língua, núcleo do objeto. Só a língua não, as ideias e a vida. Olha se é coerente eu falar, se isso aqui está especificando a língua. Reproduzir a língua de outras terras, as ideias de outras terras e a vida de outras terras. Estão todos ligados ao núcleo. Então, o termo de outras terras especifica os 3 núcleos do complemento do verbo reproduzir. Línguas, ideias e vida. Certo? Sim. Sim. Vocês estão lembrados que eu falei que o substantivo é núcleo dos termos? Então, se você pegar aqui, ó, quem reproduz, reproduz algo. Com todas as minudências, isso é uma estrutura adverbial, é uma adjunta adverbial. Mas quem reproduz, reproduz algo. A língua, reproduz as ideias e reproduz a vida. A língua de outras terras, as ideias de outras terras e a vida de outras terras. Então, esse item está certo. Próximo. No trecho, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O termo inspiração constitui o núcleo do... Paulo Freire é o sujeito. Tornou-se. O que ele se tornou? Uma inspiração. Gente, uma inspiração qualifica quem? Paulo Freire. Tem função adjetiva. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Tornou-se. Paulo Freire era uma coisa e agora é outra. Mudança do estado. Verbo de ligação. Então, letra A, predicativo do sujeito. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Você lembra que eu falei? Para você ter o predicativo do sujeito, olha para mim. Não precisa ser um adjetivo puro sangue. Esse uma inspiração, apesar de inspiração ser um substantivo, mas uma inspiração está caracterizando quem? Quem era uma coisa virou outra? Paulo Freire. Então tem uma função adjetiva. Por isso nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, alternativa A. Vamos à próxima? Rapidinho isso. Isso aqui você está ficando bom para responder outros itens. Agora, os termos Câmara, ficou Camará aí, né? Câmara Policial Legislativo 2014. Último concurso da Câmara. Ele disse o seguinte, que os termos eleitores, gente, fraudes, restrições e Brasil são núcleos do sujeito da oração que serem. Núcleos do sujeito. Lembre-se que o substantivo é a palavra nuclear naquela nossa tabela, é núcleo dos termos. Isso aí, tá bem tranquilo. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Muito fácil. Quem é o sujeito de escolhem? Os eleitores. Só tem um substantivo, é núcleo do sujeito, tá certo?
Essa primeira está certa. Pouca gente duvida. Quem é que duvida? Pouca gente. Pouca é o pronome. Quem é um substantivo? Gente. É núcleo do sujeito? Sim. Fraudes. Muito fácil. As fraudes é o sujeito. Quem é o núcleo? O substantivo. Fraudes. Foram, não é assim? A única que pode pegar um pouquinho aqui o aluno desavisado é essas restrições. Porque o cara aqui pode chegar aqui, ó. Pois já não existem restrições. O cara vai falar assim, se não existe algo. Restrições é objeto direto. Isso está errado. Isso está errado. Está errado. Professor, por que está errado? Quem vai ser o sujeito do existir? Vai ficar sem sujeito. Então fala para mim. O que é que não existe? Restrições impostas. Verbo intransitivo. Então isso é o substantivo, é núcleo do sujeito. Também é. A única que podia pegar. Confundir com objeto. Mas você não confunde mais com objeto isso, pelo amor de Deus. O Brasil tem. É o sujeito. Núcleo dos termos, sim. Acabou. Então esse item ficou certo. Todos são núcleos do sujeito. Certinho, certinho. Essa é legal, ó. Bem tranquila também. MPU analista. A oração quinhoá, isso é um trecho de Rui Barbosa, significa favorecer. Quinhoá desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Exerce a função de complemento indireto, ou seja, complemento indireto, gente, é um famoso objeto indireto da forma verbal consiste. Sim. Por que ele pegou esse consiste lá no texto? Você nota que existe sujeito antes dele, anteposto. Você fala que a regra da igualdade não consiste. Quem é que não consiste a regra da igualdade? Se não consiste em... Quem pede a preposição? O verbo consistir. É um objeto indireto. Está complementando o verbo consistir. Então, o que é o complemento indireto, professor? Ele completa o verbo e tem uma preposição. Essa preposição é exigida por esse verbo? Sim, se consiste, consiste em. Aí aqui tem aluno que em sala de aula, eles tiram uma dúvida comigo nessa questão, eles falam assim, professor, a oração que tal, exerce a função de complemento da forma verbal. Porque ele não tem preposição, como é que vai ser complemento verbal? Ele é o complemento, a preposição não tem função sintática. Mas você vai olhar lá no texto, tem a preposição? Não tem? Sim, não precisaria ter colocado aqui não, isso é bobagem. Então este item, fala para mim galera, este item está o quê? Certo. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Quando chegar no módulo avançado, você vai estar assim, poxa, eu estou sabendo tudo. Ó, ele está falando isso aqui, ó. Isso aqui você já está cansado de saber. Você já está farto. Aquilo que eu ensinei para você. Cuidado para você não chamar o chamado Sistema Internacional de Patentes. Cuidado para você não chamar esse termo de objeto direto. Você chegar assim, ó, se surge algo. Não, é perigoso. Não tem como você falar que ele surgiu o chamado Sistema Internacional de... Não. Fala para mim, o que é que surgiu? Fala para mim, o que é que surgiu? O chamado Sistema Internacional de Patentes surgiu. É um verbo intransitivo. Então, a expressão o chamado Sistema Nacional de Patentes exerce a função de complemento da forma verbal surgiu. Tá errado. Se você falar isso, quem vai ser o sujeito do surgiu? Vai ficar sem sujeito. Quem será o sujeito do surgiu? Vai estar errada a construção. Quem será o sujeito do surgiu? Errada. Né? Então não é complemento verbal, é sujeito. Errado.
Olha essa aqui. Ele pediu a função de 3 trechos. Ó, nós vamos pegar muitas questões novas, gente, no módulo avançado. Porque no módulo básico, essas questões não caem tanto, mas são importantes como pré-requisitos. Aí você fala, a professora disse que não cai tanto, então eu vou até pular de aula. Vou até pular de vídeo, vou lá pra frente. Não, mas você vai precisar disso tudo para entender outras matérias. Deixa de ser bobo. Olha lá. Confia em mim. Ele quer saber a função, os trechos tais desempenham a mesma função sintática nas orações em que estão inseridos. Se você pegar o primeiro trecho, o próprio microblog Twitter, intensamente de certa forma, cristalizou. Olha o verbo cristalizar. Tem sujeito antes, quem cristaliza, cristaliza algo, completa o verbo. Isso aqui é objeto direto. Muito fácil. Está completando o verbo cristalizar e não tem preposição obrigatória. Esse a antes de tendência é um artigo, eu digo a tendência. Isso aqui é o núcleo, ele está sem preposição. Agora, a parte, eu quero que você entenda, ó, navegar pela internet é um sujeito oracional de deixou de ser. Esse deixou de ser uma locução verbal. São 2 verbos juntos valendo como um único oração. Vocês vão estudar isso depois comigo. Quem manda é o verbo principal, é o verbo ser, um ato solitário. Esse um ato solitário está se referindo a quem? Navegar pela internet. Tem valor adjetivo. É predicativo do sujeito. Deixou de ser, verbo de ligação. Por que é de ligação? Você entende aqui, navegar pela internet era uma coisa? E agora é outra. Há uma mudança de estado. Isso aqui não é um objeto direto. O que deixou de ser um ato solitário? Navegar pela internet. Então isso aqui tem um valor caracterizador do sujeito, meu amor. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. Então já não tem a mesma função sintática. O item já ficou errado. Já ficou errado. Errado. Ó, a comentar essa observação. O que obrigou os internautas a desenvolverem, os internautas vão desenvolver, quem desenvolve o discurso de provisão objeto direto. Então as 2 primeiras têm a mesma função sintática. A segunda não tem. As 2 primeiras não, a primeira e a terceira, a mesma função. A segunda não. Então o item ficou errado. Outro básico aqui para você, para o seu nível. Na oração... é a última. 2016. Na oração em que é empregado no texto tal, o termo surdos, mudos ou cegos exerce a função de... Fala pro Cleitinho aí. Isso aí exerce a função de quê? Exerce a função de quê? O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, alguns é o sujeito. Nascem surdos, nascem mudos e nascem cegos. Professor, mas não se refere a verbo? Mas não pode ser advérbio, porque advérbio é invariável, Jesus amado. Isso tudo está caracterizando alguns, são adjetivos. Oh, professor, é verdade, lembrei. Isso não pode ser advérbio, porque advérbio é invariável. Adjetivo que se refere ao sujeito é um termo autônomo. Isso tudo só pode ser predicativo do sujeito. Letra A. Letra A. Acredita em mim, vocês irão arrebentar. Professor, o senhor trabalhou em 3 vídeos transitividade. Sim, de maneira básica, sem preocupar tanto com questões de concurso, eu estou te preparando. Fiz 8 aí com vocês, mas eu estou preparando você para entender outras matérias lá na frente. Professor, não entendi. Essa matéria é muito importante, então reveja os vídeos. Legal, galera? Legal mesmo? Vamos juntos, vamos arrebentar. Na próxima aula, nós iniciaremos termos relacionados a nomes. Começando com aposto, tal. Acabou o módulo básico, meu módulo avançado. Que relativo, cujo, pontuação, concordância, regência. Vocês sairão fera daqui. Feras. Beleza? Deus abençoe e até a próxima aula.